Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Sim, nessa quinta-feira à noite, quinta-feira chuvosa, nublada, sim, que o Senhor derrame sobre a sua vida chuvas de bênçãos. Chuvas que reguem o seu coração e fortaleça o seu ânimo com fé, com esperança, para que você enfrente os dias secos e difíceis de lutas, de perseguições, de dificuldades com as finanças, com medo da saúde, enfim, que você enfrente esses dias com a força que vem do Senhor. Que o Senhor derrame sobre você uma chuva serôdia de bênção, de paz. Renove a sua fé e a sua confiança no Senhor. Desde já, eu convido você a compartilhar esta live com uma outra pessoa. Talvez você conheça alguém que esteja passando por dias áridos, por dias difíceis, dias em que a sua fé, confiança está sendo esgotada ou testada ao máximo. Envie essa live para alguém e assim você vai abençoar essa pessoa. Também te convido a deixar um comentário. Faça um comentário aí ou então uma sugestão, uma pergunta. Pode fazer um comentário, eu vou ler e vou responder cada um deles. Também, depois que você ver a live, você pode aí avaliar, dando o seu like ou então o seu dislike, ok? Muito bem, nós começamos a falar no domingo à noite sobre os dias de ainda que, dias em que nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, dias em que acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas como nós dissemos, ainda que aconteçam situações que nós não gostaríamos, nós vamos continuar confiando no Senhor. Ainda que o inimigo das nossas almas nos ameace com perdas ou então nos tentem com os privilégios, nós vamos continuar confiando no Senhor e vamos continuar comprometidos, cumprindo cada um dos nossos compromissos com o Senhor. Dois pensamentos nos ajudam muito para mantermos a nossa confiança no Senhor em alta e também para mantermos nossos compromissos com o Senhor. Sim, essas duas verdades que eu gostaria de falar nessa live com você, elas nos ajudam a continuar confiando e a continuarmos comprometidos ou fiéis aos compromissos que fizemos com o Senhor, com a ética, com a moral. Os dois pensamentos ou duas verdades são: primeiro, é a certeza da justiça de Deus. Deus é um Deus que certamente vai aplicar a sua justiça. Deus não vai deixar que a impunidade prevaleça para sempre. Né? Olha só essa imagem aqui sobre impunidade. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, até mesmo pessoas tementes a Deus, ficamos pensando assim: será que vale a pena de fato ser fiel ao Senhor? Será que vale a pena de fato ser justo? Porque nós olhamos ao nosso redor e vemos tanta impunidade, até mesmo os mais fiéis, eles são tentados diante da impunidade. Quando eles olham para o fato de que muitas pessoas saem impunes dos seus erros, dos seus pecados, dos seus crimes, nós também ficamos tentados a diminuir o nosso compromisso ou abrir mão de algum compromisso que fizemos. Mas quando nós nos lembramos que Deus é um Deus justo, ainda que pareça demorado, mas Ele vai fazer a justiça, Ele vai trazer à tona todos os crimes e todos vão pagar pelos seus crimes. Quando nós lembramos disso, então o nosso coração encontra primeiro paz. Paz, porque pode ser que você esteja sendo vítima de algum crime que alguém cometeu e saiu impune. Né? Eu já fui assaltado uma vez. Né? Quando eu morava lá em Belo Horizonte, eu fui assaltado à mão armada. E até onde eu sei, os bandidos eles não foram presos e eles não pagaram por esse crime que eles cometeram.
Então, às vezes, nosso coração azeda, nós ficamos tristes, nós ficamos amargurados. Eu fiquei bem revoltado quando eu fui assaltado, até que o Senhor me mostrou que é muito melhor ser assaltado do que ser o assaltante. Não é verdade? É melhor ser assaltado do que ser o assaltante. Não que seja bom ser assaltado, não é bom. Mas entre ser assaltado e ser assaltante, melhor coisa é ser assaltado. Mas quando nós estamos vivendo em dias em que nós olhamos para as impunidades no nosso país, por exemplo, quando nós vemos aqui essas notícias que dão conta de pessoas que estão roubando dinheiro que poderia ser aplicado na área da saúde e eles estão saindo impunes. Como a semana passada, uma pessoa que roubou milhões, ela foi presa e ela foi solta logo depois. Eu não sei você, mas o meu coração fica revoltado com isso, fico indignado com isso. Mas aí eu lembro que Deus é um Deus justo e Ele vai vai fazer justiça. O texto diz assim, lá em Obadias, capítulo 1, diz assim: o Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Edom era uma nação que se colocou como inimiga de Israel. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú, né, o irmão de Jacó. E eles se tornaram inimigos de Israel. E eles se sentiam seguros porque eles habitavam no alto dos montes, um lugar onde dificilmente eles seriam atacados e vencidos por inimigos. Mas o Senhor mesmo, quando vai fazer justiça, se coloca como inimigo dos maus. E Deus diz: ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu derrubarei dali. Ou seja, Deus está dizendo isso através do seu profeta Obadias, para que o seu povo, para que os seus filhos soubessem que os seus inimigos iriam pagar pelos que eles fizeram. Os seus inimigos um dia iriam se encontrar com Deus e receberiam o justo juízo que os seus pecados merecem. Então isso consola o nosso coração. Nós que às vezes padecemos, ficamos com esse sentimento de indignação, nos sentimos impotentes diante de tanta corrupção, diante de tanta impunidade, nós podemos encontrar consolo na certeza da justiça, ainda que os maus se sintam seguros, ainda que os corruptos se sintam seguros, ainda que aqueles que estão roubando a nossa nação, roubando o dinheiro da área da saúde, mesmo nessa época em que nós estamos vivendo de pandemia, muitos estão se aproveitando da possibilidade de fazer compras sem licitação e estão roubando muito. E nós não podemos fazer nada. Mas um dia, essas pessoas vão se encontrar com Deus. E um dia elas serão cobradas e terão que pagar pelos seus pecados aqui na terra. Isso traz consolo, isso traz paz. E isso nos ajuda a continuar confiando no Senhor, porque ainda que os maus prosperem, eu continuo confiando no Senhor. Ainda que a ação dos maus me prejudique, eu continuo confiando no Senhor, porque eu sei que um dia a sua justiça vai pôr em ordem todas as coisas. Por isso também eu mantenho meu compromisso com o Senhor. Porque eu não vou abrir mão do meu compromisso, ainda que muitos estão passando impunes, eu não vou abrir mão do meu compromisso, porque eu sei que não há impunidade diante de Deus. Há impunidade diante da justiça dos homens, mas não há impunidade diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que porventura está indignado, revoltado, sentindo-se impotente, você que quem sabe está passando aí, sofrendo por conta das corrupções, por conta do erro ou da maldade de outras pessoas,
eu queria te animar nessa noite. Deus tem uma justiça certa. É impressionante que quando Deus se manifesta para o seu filho João, lá em Apocalipse, momento em que a igreja estava passando por intensa perseguição, ele se manifesta e ele fala que ele vai pôr ordem nas coisas. E tem um texto muito bacana lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. É o momento em que o Cordeiro pegou o rolo e está abrindo os 7 selos. A cada selo simboliza um tempo na história, uma ação de Deus na história. E ele, quando abre o 5º selo, diz assim: então o Cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Olha que tremendo! As almas dos santos clamam. Os filhos de Deus que sofrem aqui na terra porque sustentam o seu testemunho, porque sustentam o testemunho de Cristo, porque anunciam através da sua fidelidade o Evangelho, anunciam através da fidelidade os compromissos, a fidelidade e confiança ao Senhor, anunciam o Evangelho. E por conta disso são perseguidos, e por conta disso sofrem. Essas almas clamam a Deus, pedindo que Deus faça juízo, que Deus julgue aqueles que os mataram, aqueles que os fizeram sofrer. E então Deus diz assim: olha, ainda não completou o tempo. Não completou o tempo. Descansem mais um pouquinho. Quando nós dissemos que as almas dos santos que estão debaixo do altar sofrem, não é que depois de morrer estão em sofrimento e atormentados. Porque o texto diz bem claramente: descansem um pouco mais, repousem um pouco mais. Eles estão em um lugar de descanso. Eles estão num tempo de descanso. Mas ainda em descanso, eles querem que sejam julgados, que aqueles que os mataram, que aqueles que os perseguiram, sejam julgados. O senso de justiça não rouba o nosso descanso. E descansar também não faz com que a gente abra mão do senso de justiça. Certo? Então as almas dos santos, elas descansam. Mas ainda assim elas têm fome e sede de justiça. E esses que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, conforme disse Jesus lá em Mateus capítulo 5. Somos bem-aventurados quando temos fome e sede de justiça. Um outro pensamento e uma outra verdade que me ajuda e que pode te ajudar também a manter a sua confiança no Senhor e a manter o seu compromisso com o Senhor. Ainda que aquilo que você esperava, aquilo que você, aliás, não esperava, aquilo que você não queria que acontecesse, aconteça, você pode continuar confiando no Senhor. Ainda que você seja tentado com ofertas tentadoras para que você abandone o seu compromisso, ou até mesmo ameaçado com ameaças perturbadoras para que você abandone o seu compromisso com o Senhor. A verdade que nos ajuda a permanecermos confiando e a permanecermos comprometidos com o Senhor é a verdade que fala do amor de Deus por nós. Porque é assim que o Senhor se expressa lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, quando ele diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. É como dissemos na live de terça-feira. Muitas vezes nós
firmamos um compromisso diante de Deus, mas assim como Pedro, que também firmou um compromisso diante de Jesus, dizendo assim: ainda que me seja necessário morrer, eu não vou te negar. Mas ele acabou pecando, acabou negando. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Ele vai tornar, o Senhor vai os torná-los brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, diz o Senhor. De maneira que nós não somos aceitos, amados, nós não permanecemos na presença do Senhor como santos por conta da nossa fidelidade, por conta do nosso esforço, mas nós permanecemos porque o Senhor nos purifica. É Ele que nos salva, é Ele que nos perdoa. Não somos nós que, por conta do nosso esforço e dedicação, nos tornamos pessoas inculpáveis. Nós somos inculpáveis porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ainda que você tenha falhado moralmente, quando você entrega a sua vida para Jesus, ainda que você tenha ido no lugar mais, no antro mais sujo da terra, quando você se entrega, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nossas vestes são lavadas, para usar uma linguagem que o Apocalipse também usa. Sim, isso nos dá confiança. Isso fortalece a nossa confiança para continuar confiando e esperando no Senhor, ainda que a realidade que estejamos vivendo não seja a realidade que nós desejávamos, ainda que nós tenhamos feito compromissos com o Senhor e temos falhado com o Senhor. Lembrar do seu amor e do seu perdão nos fortalece. Um outro texto que nos fortalece é o texto de Isaías 49, 15, onde o Senhor diz: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica. É claro que não. É claro que uma mulher não esquece do filho que ainda mama. É claro que uma mulher não se compadece do filho do seu ventre. Mas Deus diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de você. Podemos continuar confiando no Senhor, ainda que a situação seja contrária àquilo que nós esperávamos por sermos fiéis ao Senhor. Podemos continuar comprometidos com o Senhor, ainda que a gente perca privilégios deste mundo que nos são ofertados, ou ainda que a gente receba as ameaças mais duras, como por exemplo a ameaça de morte. Em alguns países, as pessoas recebem ameaça de morte e morrem porque não querem negar, porque não podem negar a sua fé. Aqui no Brasil, nós não temos esse perigo ainda, mas às vezes nós perdemos privilégios, perdemos benefícios, nós deixamos desfrutar de algumas bênçãos, de algumas coisas boas e até mesmo legítimas, porque nós sustentamos a nossa fé, o nosso compromisso. Não, eu não farei isso, ainda que eu pudesse fazer, mas eu não farei isso porque eu quero honrar o meu Senhor. Sim, Deus nos ama e Ele jamais se esquece de nós. E essa lembrança ajuda-nos a manter firme o nosso compromisso com Ele e a continuar confiando nele, ainda que as circunstâncias sejam contrárias no momento atual. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus que te desse graça para que essas duas verdades, Deus é um Deus justo que vai fazer o juízo no tempo certo, até mesmo inclusive vai julgar aqueles que fazem o mal para nós. Que essa verdade console o seu coração. E para que o Senhor te revelasse também o quanto Ele te ama, o quanto Ele te purificou dos seus pecados e qual é o compromisso que Ele tem contigo. Um compromisso maior do que o compromisso que uma mãe de um recém-nascido tem com o seu filho. O compromisso de Deus conosco é maior do que o compromisso de uma mãe de um recém-nascido. Vamos orar?
Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que somos fracos. O Senhor sabe, Senhor Deus, que a nossa fé é débil. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Ajude-nos para que possamos continuar confiando no Senhor, mesmo que as circunstâncias nos sejam contrárias. Ajude-nos a continuar comprometidos com o Senhor, mesmo que tenhamos que abrir mão dos maiores privilégios que esse mundo possa nos oferecer, ou mesmo que estejamos diante das maiores ameaças que esse mundo pode nos ameaçar. Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a permanecer fiéis, porque o Senhor é o justo juiz que fará a justiça no tempo certo, porque o Senhor é o Deus que nos ama, que nos purifica e que jamais nos abandona, Senhor. Sim, nós pedimos a revelação dessas verdades aos nossos corações e o fortalecimento que elas podem dar à nossa alma. Abençoa o teu filho e a tua filha. Porventura, Senhor Deus, esteja alguém aqui angustiado, perplexo, por conta de estar vivendo dias de ainda que nas suas vidas. Dias de forte tentação. Dias em que as circunstâncias parecem somente desfavoráveis. Ajude os teus filhos a confiar e a permanecerem fiéis ao Senhor, Pai. Se no nome do Senhor Jesus eu te peço, amém e amém. Deus te abençoe, te dê um sono reparador de força e contínua revelação dessas verdades que podem sustentar a tua alma. Assim eu te abençoo em nome de Jesus.